Está orando, pedindo a Ele, ao nosso Deus, que o abençoe nesta noite. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, Senhor, por tua presença, muito obrigado por tua palavra, que o Senhor esteja a falar ao nosso coração por meio do teu servo, e tua palavra encontre guarida no nosso coração. Assim te oramos, em nome de Jesus, amém. A graça e a paz, irmãos. Queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Todos acharam? Acompanha comigo a leitura. São esses os mandamentos e os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que hão de entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamento que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, ó Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhe corra bem, e vocês muitos se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor Deus de seus pais lhe prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você a inculcará a seus filhos, e dela falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais das suas casas e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra sob juramento, que prometeu a seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grande e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. Quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos que lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu ao pai de vocês, expulsando todos os inimigos diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro seus filhos perguntarem que significam esses testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e para dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos os seus estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir
todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Amém? Quem de nós, depois de certo tempo, praticando algo que seja rotineiro, não começa a fazer aquilo ali de forma automática, né? Você, por exemplo, vai aprender a cozinhar, então naquele primeiro momento você olha a receita, vê ali todas as medidas certinhas, né? Coloca ali na panela, mas depois com o tempo você começa a fazer aquilo de forma automática, e nem passa a mais refletir naquilo que você está fazendo naquele momento ali. Você vai lá, bota os temperos, cozinha, beleza, prova, ficou bom, ótimo, ótimo. E vai para a mesa. A mesma coisa acontece conosco quando se tratam das coisas espirituais. Muitas vezes na nossa caminhada nós somos tentados a entrar no nosso modo automático, a participar das coisas na igreja, a viver uma fé cristã automática, sem mais refletir naquilo que significa espiritualmente para nós. Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E quantos de nós não chegamos à mesa também de forma automática, sem refletir aquilo que significa a mesa do Senhor? Por anos nós participamos desse sacramento. Todo primeiro domingo do mês nós estamos ali na igreja, pegando do pão, tomando do cálice. E muitas vezes nós esquecemos de parar e meditar acerca do que isso significa e quais as implicações que isso tem para a nossa vida. João Crisóstomo, que foi bispo da igreja em Constantinopla, disse certa vez que a ceia do Senhor é a comemoração da maior bênção que o mundo já desfrutou. A ceia, ela celebra isso daí. Podemos afirmar que a ceia do Senhor é um sermão visível daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A ceia, ela torna-se uma dramatização das verdades essenciais da nossa fé, daquilo que Deus fez, está fazendo e vai fazer nas nossas vidas. E é interessante porque o texto que nós lemos lá em Corinto, e também no Evangelho, quando o Senhor institui a ceia, Ele ordena que a gente sempre lembre desse momento, que a gente rememore esse momento com o significado que ele tem. Infelizmente, nós somos muito esquecidos. Por sermos pecadores, nós temos facilidade de esquecer das coisas. Por sermos pecadores, nós temos a facilidade, muitas vezes, até de banalizar as coisas que Deus nos deixou. E muitas vezes fazemos tudo de forma automática, sem refletir nas bênçãos que aquilo representa para nossas vidas, para aquilo que Deus fez e vai fazer nas nossas vidas. Isso é interessante porque na história do povo de Israel, Deus sempre vai ordenar que o povo erga memoriais, erga monumentos que façam com que eles se lembrem aquilo que Deus fez por eles. É interessante porque Deus ele sempre vai dizer para o povo se lembrar dos seus estatutos, se lembrar de quem eles eram e de quem eles são. Mas é interessante também que com o passar dos anos, o próprio povo de Israel entrou nesse modo automático na sua vida para com Deus. O sacrifício, o culto no templo tornou-se algo mecânico e sem sentido. Se você pegar o livro do profeta Malaquias, o problema ali gira em torno justamente do culto. O culto havia perdido o seu sentido, porque as pessoas estavam fazendo aquilo ali de forma automática, por obrigação, por tradição. Se esqueceram do sentido daquilo que a lei do Senhor havia instruído para eles acerca do culto. Quando nós olhamos para os salmos costumeiramente nos chamam a lembrar da bondade e da misericórdia do Senhor. Por quê? Porque nós somos esquecidos. E nós comumente esquecemos de que o Senhor é bom e misericordioso. A todo tempo os profetas vão chamar o povo a se lembrar da aliança que Deus fez com eles. No Novo Testamento também não é diferente. Tanto Cristo como os apóstolos chamam o povo a lembrarem daquilo que foram instruídos. Hoje na EBD nós encerramos a carta de Tito e nós vimos ali as orientações de Tito, chamando o povo a se lembrar
quem eles eram, qual era a nova identidade deles em Cristo Jesus. Somos fáceis de esquecer as verdades eternas. E o texto de Deuteronômio 6 e o texto de 1 Coríntios 11 que nós lemos, nos mostram claramente isso. E ambos nos levam a refletir, a buscar uma reflexão acerca do que significa este momento aqui da Santa Ceia para as nossas vidas. O livro de Deuteronômio ele foi escrito no final do período mosaico, quando o povo já estava perto de entrar na Terra Prometida. Os eventos narrados por Moisés aqui no livro de Deuteronômio, eles servem para enfatizar a importância daquele momento presente. Que momento presente era aquele? O povo precisava se preparar para poder entrar na Terra Prometida. Agora note que existe um paralelo ali entre o texto de Deuteronômio 6 e o texto de 1 Coríntios 23 a 30. Ambos os autores relembram o seu público do significado daquilo que está acontecendo com eles. Paulo chama a igreja a lembrar do significado daquele momento que era a Santa Ceia. Moisés chama o seu povo a lembrar do significado daquele evento histórico que estava acontecendo. Eles entrariam na terra que foi prometida aos seus pais. Eles desfrutariam das promessas que Deus havia feito aos patriarcas. Ambas as narrativas, elas vão mostrar que as promessas do Senhor no passado se cumpriram e agora apontam para a ação de Deus em relação ao presente e o futuro. O livro de Deuteronômio, ele é entendido no contexto de uma história passada com uma perspectiva histórica para o presente e para o futuro. Esse presente e futuro exige obediência e compromisso do povo para com Deus. E Paulo lá em Corinto chama justamente o povo, a igreja, a lembrar desse significado da ceia. A igreja de Corinto havia corrompido o significado da ceia, haviam esquecido o significado daquele momento tão solene. Deuteronômio, Moisés vai instruir o povo, lembrando a eles que Deus fez na vida deles e vai fazer. Em Corinto, Paulo instrui a igreja a lembrar aquilo que Deus fez e aquilo que Deus vai fazer. E qual é a relação que esses dois textos eles têm? E o que é que eles nos ensinam acerca desse momento solene que é a ceia do Senhor? Veja comigo, Deuteronômio 6, verso 1 e 2, o que é que diz? São esses os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor Deus ordenou, que fossem ensinados a vocês, para que vocês entrassem na terra que hão de possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus, guardem todos os seus mandamentos e os mandamentos que lhe ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Agora vai para o verso 12, de Deuteronômio 6. Tenham cuidado de não esquecer que o Senhor, de esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Moisés aqui, ele convoca o povo a contemplar o futuro do que iria acontecer com eles ali, olhando para o que aconteceu com eles no passado. O Êxodo, ele marca a libertação do povo hebreu, depois de um longo período de escravidão sob o jugo do Egito, sobre as mãos de Faraó. O Êxodo marca o fim da servidão e o início da libertação do povo. Marcam ali o surgimento da nação de Israel, cujo rei era o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O que estava acontecendo aqui em Deuteronômio era justamente o cumprimento das alianças que Deus havia feito entre os patriarcas, com Abraão, Isaque e Jacó. Lembra lá de Abraão? Deus chama Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão. E as nações da terra, todas as nações, serão benditas por vossa causa. O evento de Israel, ele torna-se um paradigma para nós. O que é um paradigma? É um exemplo ou um modelo. Mas como assim? Tudo o que acontece com Israel tem a ver conosco. A servidão no Egito é uma representação da nossa escravidão espiritual.
Nós estávamos presos em nossos pecados e delitos por causa de Adão, conforme a gente viu até hoje na EBD, uma explicação do nosso pastor sobre isso. Deus então, por causa da queda do homem, Deus age na história para redimir a sua criação caída. Então a escravidão de Israel, ela representa a nossa escravidão espiritual. Israel representa o povo, nós presos em nossos delitos e pecados. É interessante porque Paulo, lá em Romanos, capítulo 3, verso 10 e 12, ele vai dizer que não há um justo sequer, não há um na terra que busque a Deus. Falando desse estado de escravidão do homem. Romanos 5,12, ele vai dizer que por Adão, o pecado e a morte entraram no mundo e passaram para todos os homens. Adão era o nosso representante federal. Ele representava a raça humana. Então, quando ele caiu, nós caímos também. Ele pecou, nós pecamos também. Ele morreu, nós morreremos também. Efésios 2:2, Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, a escravidão de Israel simbolizava a nossa escravidão espiritual em nossos pecados. Então, o que acontece? O povo clama a Deus e Deus levanta Moisés para levantar o povo. Tal como Israel precisava de um libertador, todos nós precisamos de um libertador, alguém que viesse e concedesse vida a nós. Veja que em Êxodo capítulo 20, verso 1, Deus ele se apresenta ao povo como o grande libertador. Eu tirei vocês da casa da servidão. E aqui em Deuteronômio, Moisés ele lembra ao povo disso daí. Ele lembra o povo que Deus se apresentou como o Senhor que tirou eles da escravidão do Egito. O que nós temos aqui é uma rememoração do benefício que Deus fez ao povo de Israel. Isso aqui já nos alerta para algo muito importante. Quando nós não cumprimos os mandamentos, quando nós não observamos a lei do Senhor, não andamos de acordo com seus estatutos, com a sua palavra, nós estamos agindo de forma ingrata para com Ele. Quando nós não andamos de acordo com esse novo padrão de vida que nós recebemos dele, nós estamos sendo ingratos para com o nosso Deus, dizendo que nós não queríamos sair de onde Ele nos tirou. Veja que Deus ele se compromete com o povo de Israel através de uma aliança com Abraão, de que faria uma grande nação desse povo e as nações da terra seriam abençoadas. Então Moisés ele relembra o povo deste pacto aqui. A nação foi liberta do Egito, da escravidão, e sabia que Deus havia o libertado. Então eles viram que Deus ele cumpria as suas promessas. Note que Moisés ele também chama o povo a lembrar da graça de Deus. Deus liberta o povo de Israel apesar deles. Deus não tirou o povo de Israel do Egito porque o povo de Israel era obediente e bonitinho, não. Porque eles tinham olhos azuis e eram loirinhos, não. Deus tirou pela graça dele, apesar deles, Deus ouviu o clamor deles. Esse tipo de narrativa ele vai prosseguir diversas vezes durante a peregrinação no deserto. Eu tirei vocês do Egito, eu libertei vocês da escravidão, obedeçam a minhas ordens. Moisés fala para o povo que eles não esqueçam. Mas o que poderia provocar esse esquecimento? O próprio texto que nós lemos de Deuteronômio 8 vai dizer: as riquezas da terra, os benefícios que aquela terra ali iria proporcionar, a liberdade que eles estavam desfrutando agora, tudo isso poderia fazer com que Israel esquecesse quem eles eram e de onde o Senhor Deus os tirou. Mas ok, Mateus, eu entendi todo esse contexto aí de Deuteronômio, a libertação de Israel do Egito, que a escravidão deles tem a ver com a nossa escravidão espiritual, ok, mas qual é a relação que isso tem com a ceia? É porque a ceia do Senhor, ela nos convida a olharmos para trás, para quem nós éramos.
Os crentes de Corinto tinham esquecido o real significado da ceia. Naquele momento eles participavam apenas de um mero ritual. Eles estavam ali só para cumprir as obrigações dele, participar ali da festa ágape, se fartando de comida. O coração deles havia se afastado do propósito divino pelo qual o Senhor instituiu a ceia. Tal como Israel, com o passar do tempo, a igreja se afastou do real sentido, do real propósito, do real simbolismo e significado da ceia para a vida daquele povo. Note que o que aconteceu com Israel aconteceu com a igreja. Lá em Corinto, acontecia divisões, partidarismo, desunião, narcisismo. Todos se tornaram orgulhosos e snobs. Tal como a nação de Israel. Eles haviam esquecido que eles eram um povo de Deus. E que cumprir e obedecer os mandamentos do Senhor era viver de acordo com esta identidade. A igreja de Corinto havia esquecido isso também, que eles haviam sido comprados pelo sangue do Cordeiro. E agora viviam em desunião, viviam em partidarismo, viviam em guerras e contendas entre si, viviam de forma orgulhosa e snob. Os mais ricos menosprezavam os mais pobres. Não esperavam eles para poder compartilhar da ceia, da festa ali, da festa ágape. Qual a razão disso tudo acontecer tanto com Israel como o povo? É por causa que o coração deles se encheu de orgulho e deixou de lado a gratidão acerca daquilo que Deus fez. Eu falei isso hoje na EBD. A salvação, a nossa salvação, ela não é razão para enchermos o nosso coração de orgulho, para que a gente se ache superior aos outros. A nossa salvação é para que a gente tenha um coração grato a Deus, porque nenhum de nós merecia a graça e a misericórdia dele. Todos nós estávamos debaixo da mesma condição, debaixo da ira de Deus, destinados ao inferno. E ele nos redimiu, e ele nos salvou com a sua graça. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós devemos olhar para trás, para aquilo que Cristo fez nas nossas vidas, lá no Calvário. Veja que a sentença final de Paulo, lá em Corinto 11, é fazer isto em memória de mim. Em memória do quê? Daquilo que ele fez, do corpo partido na cruz, do sangue que jorrava na cruz. Agora veja o versículo 10 e 12 de Deuteronômio: havendo, pois, o Senhor introduzido vocês na terra, que sobre juramento eu dei aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificou. Israel iria desfrutar de uma bênção, de uma terra abençoada que eles não edificaram, que eles não construíram. Nós desfrutamos de uma bênção que não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Por isso que a ceia do Senhor, ela nos lembra disso daí. Ela deve encher o nosso coração de gratidão, porque não é mérito nosso estarmos aqui, é mérito de Cristo. Quando olhamos para trás, lembramos por quem Cristo morreu. O benefício que a ceia do Senhor ela nos faz relembrar é que nós éramos inimigos de Deus, e agora, pela cruz, como nós cantamos, nós somos reconciliados. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é ser inimigo de Deus? O Deus que criou os céus e a terra, pelo poder da sua palavra, criou tudo isso que os seus olhos veem, e tudo aquilo que os seus olhos não veem, pelo poder da palavra. E nós éramos inimigos desse Deus. E pela cruz nós somos reconciliados. E a ira do Senhor foi afastada de nós. Ele não nos justificou, Ele não nos salvou para que a gente continuasse vivendo uma vida de injustiça e impiedade, mas que nós começássemos a andar como seus herdeiros, segundo a esperança que nos foi dada da vida eterna. O propósito da salvação é que Deus seja glorificado através das nossas vidas.
Nós éramos escravos das paixões infames deste mundo, mas agora somos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo. Nós estávamos mortos e agora nós recebemos o dom da vida. Fomos salvos da condenação do pecado, justificados pelo poder do Filho. Então a ceia do Senhor, ela nos faz lembrar disso daí. Nós éramos escravos, estávamos mortos, não tínhamos merecimento algum de estar aqui. E Ele nos libertou, e Ele nos restaurou, e Ele nos reconciliou com o Pai. Mas além disso, a ceia também nos faz relembrar do benefício presente daquilo que Deus fez conosco. Veja o verso 3 e 9. Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor seu Deus, Deus de seus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Além da ceia nos fazer olhar para trás, ela também nos faz olhar para o presente. Ela faz olhar para quem nós éramos, e agora ela nos faz olhar para quem nós somos. Note que lá em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 7, Moisés vai dizer o seguinte, aliás, Deus vai dizer o seguinte para o povo: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Israel estava livre da escravidão do Egito, estava liberto ali do jugo de Faraó, e agora a nação de Israel é chamada por Deus para viver uma vida de acordo com essa nova identidade que foi dada por Deus a eles. Eles eram chamados a amar a Deus e a viver exclusivamente para eles. Veja que Deus chama Israel de povo, de propriedade exclusiva dele. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. O apóstolo Pedro vai falar isso na sua carta. Isso é fantástico, porque Israel agora, antes eles eram escravos, eles eram propriedade de uma outra nação. Eles só faziam aquilo que os egípcios mandavam eles fazer, eles não tinham liberdade. E agora eles possuem uma identidade. Eles são o povo do Senhor Deus. Eles não tinham liberdade, eles não tinham direito. Eles viviam de acordo com o que o Egito ditava. Agora eles estavam livres e possuíam a identidade de maior privilégio dentre todos aqueles povos. Eles eram a nação escolhida do Deus Criador dos céus e da terra. Então, note onde nós estávamos e onde estamos agora, lá em Êxodo 19, do 5 ao 7 que nós lemos. Deus já havia identificado ali o Israel como um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso nos faz lembrar as palavras de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Abre lá comigo, 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja o que diz o verso 10. Antes vocês nem eram povo. Israel não era nem povo quando estava no Egito. Eles eram apenas escravos. Eram os hebreus, escravos do Egito. Não tinham identidade. Mas agora são povo de Deus,
Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Israel não tinha alcançado misericórdia, mas agora eles alcançaram misericórdia. Nós, por causa de Cristo, não somos mais indigentes espirituais. Nós possuímos agora uma identidade. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, povo do Senhor, nação santa. Nós somos livres em Cristo e desfrutamos da plenitude dessas bênçãos. Porém, tanto a liberdade de Israel como a nossa liberdade não significa que agora nós podemos fazer tudo o que nós desejamos. Beleza, Mateus, eu entendi. Nós somos livres em Cristo, agora eu posso viver a vida adoidado, desfrutar de tudo, né? Tudo está liberado porque eu estou debaixo da graça. Não. Desfrutar da liberdade significa viver a vida numa contramão daquilo que o mundo julga ser a verdadeira liberdade. Um povo separado pertence a um Deus separado. Ser povo santo de Deus implica que nós não somos mais inimigos de Deus, e agora nós andamos de acordo com essa identidade. Veja as palavras de Jesus em Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A palavra remir, ela significa justamente livrar alguém da escravidão ou prisão, perdoar pecados. Então veja, Deus libertou o povo da escravidão física. Cristo nos libertou da escravidão espiritual. Deus deu a sua lei para o povo seguir e continuar sendo livre. Cristo cumpre a lei, garantindo a nova aliança e a liberdade deste povo. Do mesmo modo que Moisés chama o povo para olhar ao que Deus fez e obedecer a Deus, a ceia nos chama a olhar para trás e olhar para o presente em gratidão e obedecer aquilo que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Assim como o povo liberto iria desfrutar das bênçãos da terra prometida, nós, a igreja de Cristo, desfrutamos das bênçãos que Ele conquistou na cruz. E que bênçãos foram essas que o Senhor Jesus conquistou na cruz? A nossa justificação, a santificação, a nossa adoção como filhos. E a maior dessas bênçãos, a vida eterna e a nossa futura glorificação. Uma coisa interessante é que a lei, ela era um instrumento de restauração para o povo. Como assim, Mateus? A lei era um instrumento de restauração. Note que quando você olha lá em Êxodo, a lei, ela vem depois do Evangelho. O que é o Evangelho? Aquela perguntinha básica de EBD, o que é o Evangelho? É as boas novas de Cristo, as boas novas de que Cristo nos libertou e nos salvou do pecado. Então, veja que nos versos 6 e 9 aqui de Deuteronômio 6, Deus ordena que a lei ela esteja constantemente no caminho do povo. Por quê? Porque a lei serviria de autoexame para que o povo pudesse ver se estava andando de acordo com essa liberdade ou não. Primeiro veio o Evangelho, Deus liberta o povo de Israel e agora Ele dá a lei para que o povo ande de acordo com essa lei e continue sendo um povo livre. A lei não foi dada para Israel para escravizar Israel novamente. Ao contrário, a lei ela foi dada para que Israel não voltasse a ser escravo de nenhuma nação. O Evangelho nos foi dado para que nós não viéssemos a ser escravos novamente do pecado. Então note que o pecado de Israel, ele foi justamente se desviar da lei do Senhor. O único meio do povo saber se estava andando de acordo com essa vontade de Deus era através da lei. Note que quando, lá em Neemias 8 e 9, quando Esdras lê o livro da lei, o povo começa a chorar ali. Eles começam a entender que os pais se desviaram da lei do Senhor. Eles começam a entender por que eles foram escravos da Babilônia e da Síria.
porque o povo se desviou da lei e tornou a ser escravo de uma outra nação. Agora, não é somente pela lei, mas pelo que a lei representa. Do mesmo modo, a ceia do Senhor, ela é um instrumento de restauração para as nossas vidas. Mas não pelo pão e pelo vinho, porque isso é pão e vinho, mas por aquilo que eles representam. Conforme um dos teólogos da igreja na Idade Média, Bernardo de Claraval, diz: o corpo de Cristo é a medicina para os doentes. A ceia do Senhor, ela restaura a nossa alma, não porque existe um poder místico nos elementos, mas porque ela nos faz lembrar quem nós éramos e quem nós somos hoje. E nós podemos desfrutar desse perdão e dessa graça para com Deus. Lá em Corinto, Paulo vai lembrar os irmãos a olharem onde eles estavam e onde eles estão. E ele exorta que a igreja deve viver de acordo com essa nova identidade dada por Cristo. Isso faz eco, o texto de Deuteronômio, com o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. A ordem é: investigue o seu coração. Analise a sua vida e veja se você tem andado de acordo com o benefício que o Senhor fez para você no passado e o benefício que Ele te concede hoje no presente, de ser chamado filho de Deus, nação santa, povo eleito. É interessante que a Bíblia, ela não nos ensina a fugir da ceia por causa do pecado. A Bíblia nos ensina a fugir do pecado por causa da ceia. Ela nos ensina a buscar o perdão, a graça e a misericórdia de Deus e desfrutar dessa bênção presente. A ordem de Moisés é clara para o povo: guardem os mandamentos do Senhor no coração e se autoexaminem para que vocês estejam andando de acordo com eles. Quando vocês entrarem lá na terra prometida, não se esqueçam dos mandamentos do Senhor. Continuem sondando o coração de vocês, examinando para saber se vocês estão vivendo de acordo com essa nova identidade que vocês têm. Vejam se vocês realmente estão vivendo uma vida digna de ser chamado povo de Deus. Os israelitas, eles eram um povo oprimido. Deus ouviu o clamor e o salvou por amor. Quando Deus salva, liberta e perdoa, Ele dá um novo modo de viver para esse povo. Moisés vai dizer para que esse povo ame a Deus e viva diligentemente guardando os mandamentos do Senhor. Quando Cristo nos salva, Ele também nos dá um novo modo de viver. Nós chamamos isso de novo nascimento. A ordem de Paulo é: examine-se, veja se você quebrou algum mandamento, peça perdão, então venha à mesa, coma do pão e beba do cálice e desfrute da bênção passada e da bênção presente. Além disso, dentro da bênção presente, a ceia, ela me faz olhar para o lado. Eu não estou só nisso daí. Moisés, lá em Êxodo 19, não está dizendo que ele e a família dele é um povo exclusivo de Deus. Ele fala para toda a nação: vocês são povo exclusivo de Deus, vocês são uma nação santa. A ceia, ela nos remete a um momento de comunhão, pois a paz, ela foi estabelecida não somente para com Deus, mas também uns para com os outros. Na EBD nós falávamos sobre isso. Nós não só estávamos em guerra para com Deus, nós estávamos também em guerra uns com os outros. Paulo lá em Tito vai dizer: olha, antes da graça vocês eram odiosos e odiavam. Somos sacerdotes uns dos outros. A ceia nos chama a olhar para o nosso irmão
do lado e ver que ele desfruta da mesma bênção passada e presente. E ele vai desfrutar comigo da bênção futura. Infelizmente, tanto em Israel como na igreja, o que ocorreu foi desunião, partidarismo e divisão. A graça, ela nos tira do status de inimigo de Deus para amigos de Deus, mas ela também nos tira da relação de conflito uns com os outros. Nosso relacionamento conosco mesmos e com os outros, eles estavam em crise por causa do pecado. Agora, pela graça de Deus, esses relacionamentos, eles foram restaurados. Assim como Israel precisa estar unida no único propósito, que é entrar na terra de Canaã, conforme Deuteronômio mostra aqui, a igreja precisa estar unida no mesmo propósito para manifestar a glória de Deus, a glória da cruz de Cristo. E a ceia do Senhor, ela nos leva a refletir isso, meus irmãos. Nós estamos unidos no mesmo propósito. A paz de Deus, ela reina agora para conosco. Nós somos chamados para proclamar a glória de Deus, de Cristo. E como é que nós vamos proclamar a glória de Cristo se nós não entendemos o significado da ceia e não desfrutamos da comunhão que ela nos traz? Conforme nós estudamos na oração sacerdotal de Jesus, como é que o mundo vai crer que Cristo nos enviou se a gente vive em desunião? Se a gente não considera o irmão do lado? Se a gente não entende que Cristo nos tirou do mesmo lugar que tirou o meu irmão? Que nós não somos merecedores da graça de Deus? Quando é que vamos entender isso? Cristo nos redimiu apesar de nós. E nós devemos demonstrar com o próximo a mesma compaixão e amor que Ele demonstrou para conosco. Somos fáceis de esquecer isso. Eu não era merecedor da graça e Ele me amou, Ele me resgatou. E por que eu não posso agir assim com meu irmão? Por que eu não entendo que eu desfruto junto com Ele da mesma bênção? Éramos inimigos de Deus e Cristo nos trouxe paz. Éramos inimigos uns dos outros e Cristo nos trouxe comunhão. A ceia nos faz olhar para o presente. Somos unidos pelo amor de Cristo. Precisamos viver de acordo com esse amor. Se realmente nascemos de novo, se realmente somos novas criaturas, se realmente, como Paulo, nós falamos, Cristo vive em mim, então que viva como Cristo. Façam a alta análise e pense se Cristo vive da maneira que você vive hoje. Por último, a ceia nos faz lembrar do benefício futuro. Veja o que diz o texto de Deuteronômio, versículo 20. Quando no futuro seus filhos perguntarem: que significam esses testemunhos, estatutos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? E vocês dirão, vai relembrar o que aconteceu no passado: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó. Nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Veja que toda aquela preparação ali em Deuteronômio era para contemplar o futuro, o cumprimento da terra prometida. Finalmente Israel iria entrar na Canaã. Finalmente Israel iria contemplar ali a bênção que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Veja, ele fala para relembrar do passado, do benefício passado, relembrar do benefício presente, para que a gente possa contemplar o futuro. Citando novamente Bernardo de Claraval, ele diz o seguinte: através do lado de Cristo,
Ele nos abriu a vereda para o céu. O sangue de Cristo abriu o caminho para o céu. E é interessante, Israel atravessou o Mar Vermelho e o Rio Jordão rumo a Canaã. Assim, através do Mar Vermelho, do sangue de Cristo, nós podemos entrar na Canaã celestial. Veja o que o autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 10, versículo 19 e 15. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. O texto de Deuteronômio ele faz eco com aquilo que Paulo diz em Corinto. Porque todas as vezes que comeis esse pão e beberdes deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Quando nós nos reunimos aqui para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos anunciando o efeito passado, o efeito presente e o efeito futuro dessa bênção. Porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Os nossos pecados fecharam o céu para nós, mas o sangue de Cristo, ele é a chave que abre o portão da terra prometida. Pela árvore do conhecimento nós viemos a morrer. E pelo madeiro da cruz nós ressuscitamos e agora poderemos desfrutar da vida eterna ao lado do nosso Mestre, ao lado do nosso Salvador. A ceia ela nos aponta para o futuro, porque fiel é aquele que prometeu que voltaria. E é triste ver que a igreja se esqueceu disso. Nós estamos acostumados com esse mundo, estamos muito bem, obrigado aqui, acomodados com os nossos afazeres, com as nossas ocupações. Se Cristo voltar, bem, se não voltar, eu estou de boas aqui. Precisamos ardentemente desejar a volta do nosso Mestre, a volta do nosso Senhor, pois só assim nós iremos desfrutar dessa gloriosa promessa, que é o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. A ceia, ela representa o elo entre as duas vindas do Senhor Jesus. A primeira vinda é um memorial e a garantia da segunda vinda. Que lições e aplicações nós podemos tirar desse texto? Tal como Israel é chamado a lembrar dos feitos do Senhor, devemos também lembrar do que Cristo fez na cruz, e assim desfrutar da sua bondade, amor, graça e misericórdia. Que não seja só um ritual, só mais um mês em que eu estou aqui ceando, mas com gratidão, que você possa desfrutar da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Volto a repetir, você não era bonzinho, não. Você era mau. Antes da graça, não existia diferença alguma entre você e um traficante e uma prostituta. Você era tão vil quanto eles. E a bondade, o amor, a graça e a misericórdia do Senhor, apesar de, lhe alcançou, lhe salvou e lhe trouxe aqui para desfrutar dessa bênção. Tal como Israel, tal como o Senhor proporcionou uma terra de bênçãos e delícias para Israel, a ceia do Senhor é um banquete que Cristo proporciona à sua igreja. E sabe o que é interessante? É que tal como Deus arcou com tudo aquilo que Israel
conquistou em Canaã, Cristo arcou com todos os custos desse banquete aqui. Foi pela graça. Nós não precisamos fazer nada, só agradecer com o coração quebrantado diante dele. Não é escolha ir ou não ir à mesa, mas é um dever indispensável de cada crente, de cada cristão. Se Deus prepara uma festa, nós devemos comparecer a ela com apetite. A ceia do Senhor, ela tem que despertar o nosso apetite espiritual. Ela tem que despertar o nosso desejo, a nossa vontade de conhecer cada vez mais desse Deus, de obedecer cada vez mais desse Deus, de viver cada vez mais para a glória desse Deus. Tal como Israel é chamado a lembrar do grande livramento que o Senhor lhe deu, a ceia nos faz lembrar do amor de Cristo exibido na cruz do Calvário. Agostinho vai dizer que a cruz foi o púlpito em que Cristo proclamou o seu amor. Por isso devemos contemplar o amor de Cristo no sacramento, um amor espantoso. Como Paulo bem vai dizer, olha, por um justo, pode ser que alguém venha a morrer, mas é pelo ímpio. Você daria sua vida em favor de um assassino? De um criminoso? Cristo deu por cada um de nós. Tal como Israel é chamado a se autoexaminar antes de entrar na terra e constantemente se examinar na caminhada, na ceia, nós somos chamados para este autoexame. Portanto, cuidado para não chegar à mesa de forma indigna. Muitas vezes a gente pensa que chegar à mesa do Senhor de forma indigna é só se a gente tiver cometido algum pecado de natureza sexual, né? Mas se eu guardo ódio no meu coração para com meu irmão e eu venho à ceia, eu estou indo de maneira indigna e eu vou ser julgado por Deus por causa disso. Se eu não contemplo o benefício presente do Senhor para comigo e para com meu irmão, eu chego de forma indigna na ceia. Se eu não atento para o que ela simboliza, eu chego de forma indigna para a ceia. Se eu faço apenas de forma automática, como um ritual dominical, eu chego de forma indigna para a ceia. Chegar de forma indigna para a ceia do Senhor é chegar com o coração irreverente, sem temor, sem santidade. Cuidado com isso. Paulo vai falar lá em Coríntios que quem bebe e come indignamente, come para a própria condenação. Isso é sério, meus irmãos. Com Deus não se brinca. Veja que não é suficiente somente fazer o que Deus designou, mas devemos fazer como Ele designou. Sendo assim, do mesmo modo que um músico ele vai afinar o seu instrumento antes de tocar, o nosso coração deve estar bem afinado antes de irmos à ceia. Precisamos afinar o nosso coração em sintonia com a palavra, com o Evangelho, sondar. Se não estivermos preparados, se não chegarmos preparados para a ceia, ao invés de beber o sangue, nós iremos derramá-lo. Por isso devemos chegar à ceia com o coração examinado, se nós cometemos algum pecado contra Deus e contra o meu irmão. Por essa razão, aliás, a ceia, ela nos renova também a esperança da volta do nosso Senhor Jesus. É a garantia de que nós iremos ver o nosso Senhor vindo sobre as nuvens, todo joelho se dobrando e dizendo que Ele é o Senhor, mas somente a igreja, somente aqueles que foram comprados com o seu sangue, subindo para desfrutar da Nova Jerusalém. Por essa razão devemos ser gratos a Deus. Volto a repetir, a salvação não é razão de orgulho, é razão de gratidão.
precisamos chegar com o coração quebrantado diante dele. Tal como Israel foi liberto sem mérito, a nossa salvação não é recompensa, não é nossa. Tudo o que nós fazemos é tão somente porque Deus fez primeiro por nós. Como o grande pregador inglês do século XVIII, George Whitefield, ele dizia que quando via alguém caído na sarjeta, ele dizia: ali estaria eu, se não for a graça de Deus. Onde nós estaríamos hoje, se não fosse a graça de Deus? Onde nós estaríamos hoje, se essa graça soberana ela não tivesse nos alcançado? Não venha para a mesa do Senhor, não venha para o culto de forma automática, meus irmãos. Reflita e pense naquilo que você está fazendo, na nova identidade que você recebeu em Cristo, e ande conforme isso. Não seja como aqueles irmãos da igreja de Corinto, que perderam o significado de todas as coisas, porque estavam andando com o coração cheio de orgulho e snobs. Baixa a tua cabeça e vamos orar. Pai, é com o coração quebrantado e contrito diante de Ti que chegamos, Senhor, diante da Tua mesa. Muito obrigado pelo benefício que o Senhor fez às nossas vidas no passado. Nós éramos escravos dos nossos pecados, nós estávamos debaixo da Tua ira, o nosso destino era o inferno, e o Senhor, por graça e misericórdia e amor, nos libertou e nos salvou. Muito obrigado por isso, Jesus. Muito obrigado porque hoje eu posso desfrutar junto com os meus irmãos dessa bênção, nesse momento que é a Tua ceia, nessa dramatização da Tua morte naquela cruz. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a Tua palavra fiel de que voltaria. E um dia nós iremos estar num banquete, mas não aqui na Igreja Batista Nacional do Barro. Nós estaremos num banquete na Nova Jerusalém, nas bodas do Cordeiro, desfrutando da beleza do nosso Senhor Jesus para toda a eternidade. Senhor, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento para o significado dessas verdades, Senhor. Ensina-nos a andar de acordo com essa identidade que nós temos, que é povo de Deus. Nos ajuda a viver de acordo com o Teu Evangelho. Não nos deixa, Senhor, cair na rotina, não nos deixa cair no modo automático. Não nos deixa chegar à mesa apenas como um mero ritual frio, sem sentido, sem significado algum. Que realmente a Tua ceia, Senhor, que este momento seja um momento de restauração das nossas almas, do nosso coração, do nosso espírito, do nosso entendimento. Que possamos contemplar os benefícios que o Senhor nos concede. Nós Te louvamos, Senhor. Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.